Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 12. Um bom vizinho em Canaã. Abraão voltou muito rico para Canaã, tanto em gado como em prata e ouro. Gênesis 13, versículo 2. Ló estava com ele, e foram para Betel, onde armaram suas tendas novamente. Mesmo em meio a dificuldades e provações, eles tinham vivido juntos em harmonia, mas em sua prosperidade havia perigo de desentendimento entre eles. As pastagens não eram suficientes para os rebanhos e o gado que eles tinham. Era evidente que deveriam se separar. Abraão foi o primeiro a propor os planos para manter a paz. Embora toda aquela terra lhe tivesse sido dada por Deus, ele cortesmente não exigiu esse direito. "Não haja desavença", disse ele, "entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda." Gênesis 13, versículos 8 e 9. Muitas pessoas, sob circunstâncias semelhantes, se apegariam aos seus direitos e preferências pessoais. Muitos lares e igrejas têm sido divididos, tornando a causa da verdade um escândalo e uma desgraça entre os ímpios. Os filhos de Deus em todo o mundo são uma só família, e o mesmo espírito de amor e conciliação deve governá-los. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12, versículo 10. A disposição de fazer aos outros como desejaríamos que eles nos fizessem evitaria ou acabaria com grande parte dos problemas da vida. O coração em que o amor de Cristo é cultivado terá esse amor que cuida não somente dos seus interesses. Filipenses 2, versículo 4. Ló não demonstrou gratidão alguma ao seu generoso tio. Em vez disso, de forma egoísta, tentou tirar todas as vantagens possíveis. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Gênesis 13, versículo 10. A região mais fértil de toda a Palestina era o Vale do Jordão, que lembrava o paraíso perdido para quem ali passava, e com a mesma beleza e produtividade das planícies enriquecidas pelo Nilo, que eles haviam deixado para trás. Havia cidades ricas e belas, que convidavam a um comércio lucrativo. Deslumbrado com a visão dos benefícios materiais, Ló não levou em conta os problemas morais encontrados lá. Ele escolheu todo o Vale do Jordão e mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Gênesis 13, versículos 11 e 12. Ele mal podia imaginar os resultados dessa escolha egoísta. Logo depois da separação, Abraão se mudou para Hebrom. Ao ar livre daqueles planaltos com seus bosques de oliveiras e vinhedos, seus campos de cereais e longas pastagens das colinas ao redor, ele armou seu acampamento, contente com sua vida simples, deixando para Ló o perigoso luxo do Vale de Sodoma. Abraão não deixou de influenciar seus vizinhos. Em contraste com os adoradores de ídolos, sua vida e caráter exerciam uma influência poderosa em favor da verdadeira fé. Sua fidelidade a Deus era inabalável. Tanto sua cordialidade quanto sua bondade inspiravam confiança e amizade. Enquanto Cristo habita no coração, é impossível ocultar a luz de sua presença. Ela se tornará mais radiante à medida que a névoa do egoísmo e do pecado que nos envolve for se dissipando com a luz do sol da justiça. Aqueles que pertencem ao povo de Deus são luz em meio às trevas morais deste mundo. Espalhados pelos grandes centros, cidades e vilas, eles são condutos por meio dos quais Deus comunicará a um mundo incrédulo o conhecimento e as maravilhas da sua graça. É seu desejo que todos os que recebem a salvação sejam luz e que seu caráter brilhe intensamente, revelando o contraste com as trevas do egoísmo que vem do coração natural.
Abraão sabia fazer uso da diplomacia. Era corajoso e hábil na guerra. 3 reis, que eram irmãos e governantes das planícies dos amorreus, onde ele habitava, demonstraram amizade e o convidaram para uma aliança. Assim, eles teriam mais segurança, pois a região estava cheia de violência e opressão. Logo surgiu a ocasião em que Abraão teve que solicitar a ajuda dessa aliança. Resgatado por Abraão. Quedorlaomer, rei de Elão, tinha invadido Canaã alguns anos antes, tornando os cananeus sujeitos a ele. Vários de seus príncipes se revoltaram e o rei elamita marchou novamente contra o país para conquistá-lo. 5 reis de Canaã lutaram contra os invasores, apenas para serem completamente derrotados. Os vitoriosos saquearam as cidades da planície e partiram com um rico despojo, além de muitos cativos, entre os quais estavam Ló e sua família. Um dos cativos conseguiu escapar e, por meio dele, Abraão soube do que tinha acontecido com seu sobrinho. Toda a sua afeição por ele foi despertada e Abraão decidiu resgatar Ló. Antes, porém, ele buscou o conselho divino e só depois Abraão se preparou para a guerra. Convocou 318 servos do seu acampamento, homens ensinados no temor de Deus, a serviço de seu senhor e que sabiam usar as armas. Seus aliados, Manre, Escol e Aner, uniram-se a ele e juntos partiram em perseguição aos invasores. Os elamitas estavam acampados em Dan, na fronteira ao norte de Canaã. Orgulhosos e entusiasmados com a vitória, entregaram-se às orgias. Abraão se aproximou do acampamento à noite. Seu ataque, extremamente forte e inesperado, concedeu a ele uma rápida vitória. O rei de Elão foi morto e seu exército, tomado de pânico, fugiu derrotado. Ló e sua família, com todos os prisioneiros e seus bens, foram recuperados e os ricos despojos dos inimigos passaram para as mãos dos vitoriosos. Abraão não somente prestou um grande serviço ao país, mas mostrou ser um homem de valor. Todos viram que a religião de Abraão lhe deu coragem não apenas para ficar do lado do que era direito, mas para defender os oprimidos. Quando voltou, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro para honrar o vencedor, pedindo que lhe devolvesse apenas os prisioneiros. Os despojos pertenciam aos vencedores, mas Abraão se recusou a tirar vantagem dos desafortunados e solicitou que os aliados recebessem a parte a que tinham direito. Poucos teriam resistido à tentação de ficar com um despojo tão rico ao serem submetidos a uma prova como essa. O exemplo de Abraão é uma reprovação aos ambiciosos e egoístas. De mãos levantadas, disse ele ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abraão. Gênesis 14, versículos 22 e 23. Deus prometeu abençoar Abraão e toda a glória seria devida a ele. Outro que veio dar as boas-vindas ao vitorioso Abraão foi Melquisedeque, rei de Salém, como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou uma bênção sobre Abraão e deu graças ao Senhor que trouxe tão grande livramento por meio de seu servo. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, versículo 20. Abraão teve medo. Abraão sempre foi um homem de paz, que evitava ao máximo o conflito e a discórdia. Ficava horrorizado quando se recordava da carnificina que havia testemunhado. Os exércitos das nações
que ele havia derrotado certamente teriam uma nova invasão e procurariam se vingar dele. Além do mais, ele ainda não tinha tomado posse de Canaã, nem alimentava mais a esperança de lhe nascer um herdeiro, por meio de quem a promessa fosse cumprida. Em uma visão à noite, ouviu novamente a voz divina: "Não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa." Gênesis 15, versículo 1. Como iria se cumprir a promessa da aliança se a dádiva de um filho lhe era negada? Ó Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15, versículos 2 e 3. Abraão pretendia fazer de seu fiel servo Eliezer seu filho adotivo. Então, obteve a promessa de que um filho dele mesmo seria o seu herdeiro. Foi dito a Abraão que olhasse para as incontáveis estrelas que brilhavam no céu, e depois ele ouviu estas palavras: "Assim será a sua descendência." Gênesis 15, versículo 5. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 4, versículo 3. O Senhor se dispôs a fazer um concerto com seu servo. Abraão ouviu a voz de Deus lhe dizendo que não esperasse pela posse imediata da terra prometida, apontando para os sofrimentos de seus descendentes antes de entrarem em Canaã. O plano da redenção lhe foi desvendado, tanto na morte de Cristo, o grande sacrifício, como na sua vinda em glória. Abraão também viu a terra restaurada à sua beleza edênica, a ser concedida como a herança eterna, em cumprimento completo e final da promessa. Quando fazia quase 25 anos que Abraão estava em Canaã, o Senhor apareceu a ele e disse: "De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações." Gênesis 17, versículo 4. Em sinal do cumprimento dessa aliança, seu nome, que até aquele momento era Abrão, foi mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. Gênesis 17, versículo 5. O nome de Sarai se tornou Sara, princesa, porque dela procederão nações e reis de povos. Gênesis 17, versículos 15 e 16. Nessa mesma ocasião, o rito da circuncisão foi dado a Abraão para ser observado por ele e seus descendentes, como um sinal de que eram separados dos idólatras e de que Deus os aceitava como seu tesouro especial. Não deveriam se casar com os pagãos, pois, se fizessem isso, não apenas seriam tentados a se envolver em práticas pecaminosas de outras nações, mas também seriam induzidos à idolatria. Abraão hospeda anjos. Deus conferiu grandes honras a Abraão. Anjos andavam e conversavam com ele. Quando os juízos de Deus estavam para cair sobre Sodoma, o fato não foi encoberto dele. Abraão se tornou um intercessor diante de Deus pelos pecadores. Em um dia de verão, no calor do meio-dia, Abraão estava assentado à entrada de sua tenda, quando viu de longe 3 viajantes. Antes de chegarem à sua tenda, os estranhos pararam. Sem esperar que lhe pedissem qualquer favor, com toda a cortesia, Abraão insistiu para que lhe dessem a honra de permanecer ali um pouco e tomassem uma refeição. Ele mesmo trouxe água para que pudessem lavar os pés e tirar o pó da viagem. Separou o alimento e, enquanto descansavam em uma refrescante sombra, permaneceu ao lado deles respeitosamente durante o tempo em que comiam e bebiam o que lhes tinha providenciado. 1000 anos mais tarde, por inspiração, o apóstolo fez referência a esse ato de cortesia. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Hebreus 13, versículo 2. Abraão viu em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados, não imaginando que entre eles estava um que era divino, sem pecado, a quem
ele deveria adorar. O verdadeiro caráter dos mensageiros celestiais foi então revelado. Eles estavam em seu caminho como agentes da ira de Deus. Contudo, para Abraão, eles falaram primeiramente sobre bênçãos. Deus não tem prazer na vingança. Abraão tinha honrado a Deus, por isso o Senhor o honrou, revelando a ele os seus propósitos. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Disse o Senhor. Gênesis 18, versículo 17. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Gênesis 18, versículo 20 e 21. Deus sabia qual era o pecado de Sodoma, mas ele se expressou em linguagem humana para que sua justiça pudesse ser compreendida. Ele mesmo faria um exame de sua conduta. Se não tivessem passado dos limites da misericórdia divina, certamente Deus concederia a eles a oportunidade de se arrependerem. 2 dos mensageiros celestiais partiram, deixando Abraão a sós com aquele que ele soube então ser o Filho de Deus. O homem de fé intercedeu em favor dos habitantes de Sodoma. Ele os salvou uma vez pela espada, e naquele momento tentava salvá-los pela oração. Ló e sua família ainda estavam morando lá, e Abraão procurava livrá-los da fúria dos juízos divinos. Com profunda humildade, ele insistiu em seu pedido. Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor: eu não passo de pó e cinza. Gênesis 18, versículo 27. Não reclamava o favor por causa de sua obediência ou sacrifícios que tivesse feito ao cumprir a vontade de Deus. Como pecador que era, rogava em favor do pecador. Mesmo assim, Abraão demonstrou a confiança de uma criança que faz uma súplica a seu amado pai. Embora Ló estivesse residindo em Sodoma, ele não participava dos pecados de seus habitantes. Abraão imaginava que poderia haver outros adoradores do verdadeiro Deus naquela populosa cidade. Ele rogou: longe de ti matar o justo com o ímpio. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, versículo 25. Ao serem atendidos os seus pedidos, ele teve a certeza de que, se até mesmo 10 pessoas justas fossem encontradas em Sodoma, a cidade seria poupada. A oração de Abraão por Sodoma mostra que devemos nutrir ódio pelo pecado, mas piedade e amor pelo pecador. Ao nosso redor, as pessoas estão caindo na ruína. A toda hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia divina. Onde estão as vozes convidando e apelando aos pecadores para fugirem dessa condenação tão terrível? Onde estão aqueles que estão intercedendo junto a Deus por eles? Quem ora por Sodoma hoje? O espírito de Abraão era o espírito de Cristo, que é o grande intercessor em favor do pecador. Cristo manifestou para com o pecador um amor que tão somente a infinita bondade poderia conceder. Na agonia da crucifixão, esmagado pelo terrível peso dos pecados do mundo todo, ele orou por seus assassinos: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, versículo 34. O testemunho dado pelo próprio Deus é: Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Gênesis 26, versículo 5. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Gênesis 18, versículo 19. Foi uma grande honra para a qual Abraão foi chamado: ser pai do povo que foi o guardião da verdade de Deus para o mundo, por meio do qual todas as nações seriam abençoadas com a vinda do Messias prometido. Abraão guardaria a lei e agiria com justiça e retidão. Ele não somente temeria ao Senhor, mas instruiria sua família a fazer o que é reto.
Toda a casa de Abraão compreendia mais de 1000 pessoas. Ali, como em uma escola, recebiam instrução que os prepararia para representar a verdadeira fé. Ele era um educador de chefes de família, e eles seguiriam seus métodos no governo de suas casas. Era necessário unir os membros da família para construir uma barreira contra a idolatria que tinha se espalhado naquela região. Abraão procurou, por todos os meios, proteger os que estavam com ele, para que não se misturassem com os pagãos e vissem suas práticas idólatras. Ele teve o cuidado de impressionar a mente com a majestade e a glória do Deus vivo, a quem verdadeiramente se deve prestar culto. O próprio Deus separou Abraão de seus parentes idólatras para que pudesse ensinar e educar a família longe das más influências na Mesopotâmia, e assim pudesse preservar a verdadeira fé em sua pureza, por meio de seus descendentes. A influência do viver diário. Os filhos e a casa de Abraão eram ensinados que estavam sob o governo do Deus do céu. Não deveria haver opressão por parte dos pais, nem desobediência por parte dos filhos. A influência silenciosa de sua vida diária era um exemplo constante. Havia uma fragrância em sua vida e uma nobreza de caráter que revelavam a todos que ele estava em constante ligação com o céu. Ele não desprezava o servo mais humilde. Em sua casa não existia uma lei para o senhor e outra para o servo. Ele tratava a todos com justiça e compaixão, como herdeiros com ele da graça da vida. Quão poucos em nossos dias seguem esse exemplo? Muitos pais revelam um sentimento cego e egoísta, equivocadamente chamado de amor, que permite aos filhos viverem sob o controle da própria vontade. Isso é uma crueldade para com a juventude e um grande mal para com o mundo. A condescendência dos pais fortalece no jovem o desejo de seguir suas inclinações, em vez de se submeter aos mandamentos divinos. Assim, eles crescem para depois transmitir sua falta de religiosidade e espírito rebelde a seus filhos e netos. A obediência à autoridade paterna deveria ser ensinada como o primeiro passo na obediência à autoridade de Deus. O ensino amplamente divulgado de que as leis de Deus não estão mais em vigor tem o mesmo efeito que a idolatria sobre a moral do povo. Os pais não ordenam sua casa de maneira que observe o caminho do Senhor. Os filhos, ao formarem o próprio lar, não se sentem na obrigação de ensinar aquilo que eles mesmos não foram ensinados a praticar. É por essa razão que há tantas famílias sem Deus, e é por isso também que a maldade está tão generalizada. É necessário uma reforma, uma profunda e ampla reforma. Os pais necessitam de reforma. Pastores também necessitam de Deus em sua casa. Devem levar a palavra de Deus à sua família e ensinar a seus filhos, de maneira amável e incansável, como viver para agradar a Deus. Os filhos que vivem em famílias assim estão firmados sobre um fundamento que não pode ser destruído pela onda devastadora da incredulidade e da dúvida. Em muitos lares, os pais acham que não têm condições de dedicar alguns momentos para agradecer a Deus, a luz do sol, a chuva e a proteção dos anjos. Não têm tempo para a oração. Saem para o trabalho como o boi ou o cavalo, sem um pensamento sequer relacionado a Deus ou ao céu. O Filho de Deus deu a própria vida para resgatá-los. No entanto, eles têm pouco mais apreciação por sua bondade que os animais. Se existia um tempo em que cada casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é hoje. O pai, como sacerdote do lar, deve oferecer a Deus um sacrifício de oração de manhã e à tarde, enquanto a esposa e os filhos se unem a ele em oração e louvor. Jesus terá prazer em permanecer em um lar assim. De todo lar cristão, o amor deve fluir em atos intencionais de bondade.
em demonstrações de gentil e abnegada cortesia. Há lares em que Deus é adorado e onde reina o mais verdadeiro amor. Suas misericórdias e bênçãos caem como orvalho da manhã sobre esses que se curvam humildemente em oração. Uma casa bem ordenada é um poderoso testemunho em favor da religião cristã. Uma nobre influência em atuação na família exerce também sua ação sobre os filhos. O Deus de Abraão está com eles. O Deus do céu fala a todo pai fiel. Eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Gênesis 18, versículo 19. Querido ouvinte, que sua família seja um canal de bênçãos. Que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.